Há uns dias atrás, um vídeo no YouTube despertou minha curiosidade. 10 motivos pelos quais as pessoas não acreditam em Jesus Cristo. E eu acredito em Jesus Cristo e fiquei curioso para saber quais eram esses motivos. Além disso, o autor daquele vídeo, ele parecia uma pessoa bem sincera no que dizia. Então, eu fiquei motivado a fazer esse vídeo como uma resposta. Primeiro, eu quero deixar claro que a minha principal fonte de conhecimento sobre Jesus Cristo é, sem dúvida, a Bíblia. E eu também já tive minhas questões em relação à Bíblia, a própria Bíblia. E o que eu cheguei à conclusão foi o seguinte: a Bíblia conta a história e faz uma série de profecias sobre o povo de Israel. Esse povo ficou cativeiro no Egito, depois voltou à Terra Prometida, depois foi cativeiro novamente para a Babilônia, tornou a retornar. No ano de 70 foi disperso pelos romanos, eles foram dispersos por todas as nações, e finalmente em 1948 eles retornaram à nação. O próprio Jesus Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém, mas retornaria quando a figueira florescesse. A figueira floresceu e Israel está novamente em Jerusalém. E sobre Jesus Cristo? Ele é realmente uma pessoa histórica? Para mim, a maior evidência que Jesus Cristo é uma pessoa histórica é o próprio cristianismo. Veja bem, na época que Cristo veio à Terra, ele atraiu muitos seguidores, mas também teve uma forte oposição, tanto que foi crucificado, morreu crucificado. Aquela oposição foi tão forte que no dia que ele foi preso, no jardim do Getsêmani, todos os seus seguidores se afastaram, sumiram. No entanto, aquelas pessoas, aqueles discípulos viram que ele ressuscitou, viram Jesus Cristo vivo no terceiro dia. E essa foi a motivação que eles tiveram para pregar essa mensagem. Porque eles viram que ainda que morressem, como o mestre deles morreu, eles teriam uma nova vida. Se Jesus Cristo não tivesse saído da cruz, o cristianismo teria morrido naquele momento, porque ninguém iria morrer mais por ele. Bem, o autor daquele vídeo cita então 10 razões para as pessoas não acreditarem em Jesus Cristo. Basicamente, ele não acredita que Jesus Cristo foi um ser histórico e ele não acredita que os relatos sobrenaturais descritos na Bíblia são verdade, porque ele não vê essas coisas acontecerem nos dias atuais. Ele começa falando sobre Flávio Josefo, que é um historiador da época de Cristo. Flávio Josefo provavelmente não mencionou nada sobre Jesus Cristo por duas razões. Primeiro, porque ele era filho de sacerdote, e os sacerdotes não acreditavam que Cristo era o Messias. E segundo, porque depois da queda de Jerusalém, Flávio Josefo se associou aos romanos. E os romanos viam o cristianismo como uma seita nociva ao império. O vídeo também diz que não existe referência sobre Jesus Cristo fora dos evangelhos. É um engano. Muita coisa foi escrita naquela época. Os evangelhos foram simplesmente compilações dessas informações. Na introdução do Evangelho de Lucas ele fala que muitos se empreenderam em pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Além disso, não foi somente os 4 evangelhos que foram escritos. Outros evangelhos foram escritos, no entanto a igreja considerou como literatura apócrifa porque não era confiável. As informações não eram confiáveis. E eles foram escritos em grego porque o grego era a língua fluente da época. Então não adiantava escrever em aramaico para um romano ler, ou para um outro grego ler, ou outros povos lerem. A língua fluente era o grego. E por isso que tinha que ser escrito em grego. Mas existe outra coisa interessante sobre os evangelhos. Os evangelhos, eles falam do período que vai do ano mais ou menos 5 a.C., que foi quando Jesus provavelmente nasceu, até o ano 29 depois de Cristo, que foi quando ele foi crucificado, provavelmente. Nesse período ele cita Pôncio Pilatos, que foi quem conduziu o julgamento de Cristo. Pôncio Pilatos é uma figura que não está presente nos documentos da época. No entanto, em 1961, um grupo de arqueólogos italianos encontraram em Cesareia uma inscrição onde aparecia o nome de Pôncio Pilatos. E eles puderam confirmar
que realmente aquele personagem era um personagem real. Então será que Pôncio Pilatos realmente existiu e Jesus Cristo não teria existido? Não faz sentido. E os originais? Por que eles não foram preservados? Os originais eles foram feitos de materiais que se deterioravam com muita facilidade. Então era necessário sempre que se fizesse uma cópia. E o que nós temos são cópias de cópias de cópias de cópias, como o autor falou. No entanto, observe que nós temos hoje mais de 5.500 manuscritos em grego. E os mais antigos datam do ano 300. Se você for comparar Platão, por exemplo, Platão viveu no ano 350 a.C. Os manuscritos mais antigos da obra de Platão datam do ano 1000 depois de Cristo. Então o intervalo entre a obra de Platão e os manuscritos mais antigos é mais de 1.300 anos. Enquanto que se você comparar com os manuscritos cristãos, esse intervalo é de apenas 250 anos, em torno disso. E ninguém coloca em dúvida a veracidade dos textos de Platão, ou de outros clássicos da literatura grega e latina. Bom, eu também tenho esse livro, O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Respondendo, a gente pode falar que quem mudou a Bíblia foram os teólogos e por interesses pessoais ou por convicções, as razões que eles tiveram. Mas eu quero ler um pequeno trecho desse livro que está na página 141, onde o autor fala sobre grupos de manuscritos e eles dizem que, particularmente, a maioria dos ecléticos racionais acredita que o assim chamado texto alexandrino, originalmente associado às cuidadosas práticas dos copistas cristãos de Alexandria, no Egito, é a forma superior de texto disponível e, na maioria dos casos, nos fornece o texto original, o mais antigo, onde quer que haja variação. O texto bizantino e ocidental, por outro lado, não parece preservar as melhores variantes quando não são apoiados pelos manuscritos alexandrinos. Esse autor, Bart Ehrman, ele considera que os manuscritos melhores são os manuscritos alexandrinos. E qual a diferença entre o texto bizantino e o texto de Alexandria? Basicamente, o texto bizantino coloca Jesus Cristo como Deus, enquanto que o texto de Alexandria omite isso aí. No entanto, Alexandria foi uma cidade, uma região onde surgiram muitas heresias. E se você comparar os manuscritos daquela região, existem mais de 30.000 divergências entre si. Os manuscritos bizantinos, eles têm poucas divergências entre si. E foram as primeiras Bíblias impressas utilizaram justamente os manuscritos bizantinos, e até hoje em dia a maioria das Bíblias são baseadas nos manuscritos bizantinos. Então os melhores textos foram produzidos na região onde existiam heresias e onde os manuscritos eram divergentes entre si. Foi isso que disse a autoridade. Não dá para aceitar isso aí. E sobre os milagres? Imagine uma pessoa com câncer disseminado, com a probabilidade de sobrevida em 5 anos menor que 5%, e após 10 anos ela permanece viva e vivendo bem, com qualidade. Isso é milagre ou é um evento raro? Ou uma pessoa que tem encefalite permanece em coma durante vários dias, realiza uma tomografia que mostra várias lesões cerebrais e depois de algum tempo ela sai do coma praticamente sem sequelas e com a memória totalmente preservada. Isso é um evento raro ou é um milagre? Bom, eu conheço essas duas pessoas e eu acredito em milagres. Quando a Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas e que ressuscitou a Lázaro, e que Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe, e que o Mar Vermelho se abriu para o povo judeu passar, isso sem dúvida é eventos sobrenaturais. O autor do vídeo diz que não acredita nisso, mas em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, parecia que Hitler iria matar todos os judeus. Porém, em 1945 foi ele quem se suicidou. E como eu disse, em 1948, o Estado de Israel era novamente fundado depois de quase 20 séculos. Além disso, em Israel, o deserto floresceu. Será que isso não são milagres acontecendo sob os nossos olhos?
E em relação aos amputados, será que Deus pode curar um câncer e não pode fazer brotar uma mão em um amputado? Que Deus pode fazer, eu não tenho dúvida disso. Por que Ele não faz brotar mãos ou pernas, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: os amputados, apesar de todas as restrições que passam, têm boa sobrevida. As próteses de membros inferiores permitem uma vida praticamente normal. Infelizmente, as mutilações de membros superiores são bem mais incapacitantes e deixam as pessoas muito dependentes de cuidadores, principalmente se for bilateral. Isso é um fato, mas não é uma razão para deixar de acreditar em Jesus Cristo. Já falei sobre as razões 1, 5, 6, 7 e 8. Vamos comentar sobre as restantes. O autor disse que não acredita em Jesus porque ele foi embora. O plano de Deus era justamente esse: morrer e ressuscitar. Ele não acredita também em Jesus Cristo porque diz que o mundo continua um lixo. Na verdade, isso é culpa do próprio ser humano, que tem livre-arbítrio de escolher o que quer fazer. Se o ser humano obedecesse os 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, certamente o mundo não seria um lixo. Você precisa ter fé para acreditar em Jesus Cristo. Nisso ele está certo, porque sem fé é realmente impossível agradar a Deus. Tudo é para depois que você morrer. Não. Nosso relacionamento com nosso Senhor e Salvador nos dá uma alegria verdadeira. E essa alegria acontece bem antes de nossa morte. Por fim, ele diz que Jesus Cristo não aceita que discordemos dele. Mais uma vez ele está certo. Jesus quer ser nosso Senhor e não nosso escravo. Concluindo, o autor daquele vídeo disse que, ao buscar conhecer Deus, acabou se afastando do cristianismo. Ele estava procurando ver milagres e acabou desapontado ao não encontrar. Ele precisa entender que Deus é soberano e faz exatamente o que quer. Nosso papel é acreditar e obedecer.